Boa noite, vamos iniciar nosso trabalho que fala sobre situações especiais em clínica cirúrgica em pacientes imunodeprimidos. Bom, a gente sabe, né, que quando acontece qualquer intervenção cirúrgica, né, no nosso organismo, há um estresse inflamatório que acontece. Esse estresse, ele causa diversas alterações nas células inflamatórias, dentre elas a queda dos linfócitos. Os linfócitos, eles são responsáveis, né, eles expressam um antígeno que auxilia na hora de reconhecer antígenos externos, atuando juntamente com os linfócitos T. E isso acaba sendo muito importante no pós-operatório. Só que um paciente que já é imunossuprimido, se isso acontece, ele vai ficar mais imunossuprimido ainda. Dentre os pacientes imunodeprimidos, nós vamos destacar principalmente os pacientes com AIDS. Bom, e aí a gente tem que saber diferenciar a infecção pelo HIV e a AIDS, né? O HIV é o vírus e a AIDS é a síndrome que esse vírus causa. Um paciente HIV positivo é diferente de um paciente com AIDS. Quando acontece a infecção pelo HIV, tem uma queda desses linfócitos TCD4. Ou seja, a pessoa já está tendo uma queda dos linfócitos T, e aí, se ela passa por um estresse cirúrgico, alguma coisa que faz eles caírem ainda mais, aumenta muito mais a imunossupressão dela. Ou seja, favorece infecções oportunistas. Pode passar. Bom, em relação, né, à avaliação dos pacientes com HIV positivo e queixas abdominais agudas, é importante salientar que existe uma gama muito variada de doenças, né, que podem se apresentar nesses pacientes mais recorrentemente do que nos pacientes imunocompetentes. E nesse sentido, essas doenças, elas podem se apresentar como uma doença que tem tratamento cirúrgico, mas serem, na verdade, uma doença que tem tratamento clínico. Isso acontece muito, que o exemplo que o livro traz para a gente, no caso da apendicite aguda, que, né, geralmente a gente relaciona essa doença à dor linfocílica direita abrupta. E no caso dos pacientes imunossuprimidos, um estudo mostrou que menos da metade dos pacientes que apresentam essa sintomatologia tem, de fato, apendicite aguda, que em muitos casos pode ser doenças muito menos prevalentes na população imunocompetente, como o leite terminal, que é provocada, né, pela contaminação pelo citomegalovírus, abscessos, salpingites, que são doenças majoritariamente de tratamento clínico. Além disso, exames, né, que podem se apresentar alterados e que podem ser fundamentais para o diagnóstico na população imunocompetente, como hemograma, leucograma alterado, eles podem não se apresentar com uma alteração comum nos pacientes imunocompetentes também. Isso é um caso da leucocitose em caso de apendicite aguda, que nos pacientes imunossuprimidos geralmente não é característica. E nesse sentido, exames como tomografia computadorizada podem ser muito fundamentais para, né, distinguir essas doenças e ajudar no diagnóstico definitivo desses pacientes, melhorando a terapêutica também. A laparoscopia, ela pode ser uma ferramenta eficaz em contrapartida à laparotomia, porque ela é um exame muito menos invasivo e, além disso, além dela fornecer, né, uma imagem completa do abdômen, ela também pode ser resolutiva, né, terapêutica, e também pode oferecer material, amostra para estudos anatomopatológicos ou para citologia, cultura, etc. Então, é preferível a escolha da laparoscopia em relação à laparostomia, que é um exame muito mais invasivo e que está muito relacionado à maior morbidade nos pacientes imunossuprimidos. Falando, então, né, sobre as complicações pós-operatórias nos pacientes HIV positivos, a literatura traz dados muito controversos. Então, há, né, desde estudos que demonstram uma evolução pós-operatória altamente favorável, como também estudos que demonstram uma mortalidade proibitivamente alta, principalmente, né, então, naquelas cirurgias abdominais de urgência, em contrapartida, então, né, aos procedimentos eletivos, nos quais a gente consegue certo controle do paciente no pré-operatório. Mas, entretanto, né, uma concordância entre os estudos seria sobre o estado imunológico do paciente ser um dos principais fatores de risco para essas complicações. E aí, o estado imunológico do paciente ele é avaliado principalmente pela contagem de linfócitos TCD4
Então, por exemplo, se essa contagem foi menor do que 200 por metro cúbico, o risco de complicações infecciosas é de cerca de 50%. Já se a contagem de linfócitos for maior do que 500 por metro cúbico, o índice de complicações ela se assemelha bastante ao dos pacientes soronegativos. E a contagem, né, pós-operatória desses linfócitos já é, por si só, um fator de risco independente para complicações tanto infecciosas como não infecciosas. Pode passar. Falando agora, então, sobre as considerações nutricionais, já é bem conhecido, né, e bem caracterizado a desnutrição como um fator que aumenta tanto as complicações pós-operatórias como a mortalidade. E não só a desnutrição, como a perda de peso e a depressão de tecido corporal magro, são situações, né, são condições muito frequentes nos pacientes HIV positivos e principalmente nos pacientes que possuem a AIDS. E esse estado, né, nutricional, ele é justamente afetado tanto pela própria infecção, pelo HIV, como também por doenças oportunistas que acabam necessitando ali, às vezes, de uma necessidade metabólica maior, mas também pelo tratamento empregado. Então, por exemplo, o paciente, né, que muitas vezes era emagrecido, agora com a terapia retroviral, ele apresenta um ganho de peso, mas isso não significa que ele ganhe proporcionalmente massa magra. Então, ele aumenta o peso, mas em contrapartida, ele ganha gordura. E aí ocorre esse quadro de lipodistrofia, que é justamente a redistribuição de gordura corporal, principalmente para a região de vísceras, né? O que acaba dando um quadro clínico desfavorável para ele, tanto no pré como no pós-operatório. E dito isso, a gente percebe que nas operações eletivas é de fundamental importância a avaliação nutricional pré-operatória, para que seja feita, então, intervenção, né, nos pacientes que se encontram significativamente desnutridos. Então, a gente faz uma adequação da dieta oral e a suplementação necessária. Já em operações de urgência, a gente não consegue esse controle. E aí a gente deve dar, né, muita atenção a uma avaliação nutricional pós-operatória, já que os pacientes com AIDS e com HIV, eles apresentam necessidades nutricionais aumentadas. E aqui a gente trouxe, né, então, esse quadro que mostra justamente essa associação entre a categoria clínica do paciente e a recomendação calórica e proteica. Mas vale ressaltar que essa avaliação é individualizada e a dieta ela deve ser administrada, né, de maneira gradual e conforme a tolerância e a evolução do quadro clínico de cada paciente. Bom, os pacientes neutropênicos, eles também entram no grupo de imunossuprimidos, e a neutropenia é uma condição que possui diversas causas, mas a principal delas é o tratamento com quimioterápicos. Ela é definida por neutrófilos abaixo de 1.500 células por mililitro de sangue, e isso coloca a pessoa altamente predisposta a contrair infecções de maior gravidade. Então, a antibiótico terapia ela deve ser feita e algumas vezes até mesmo a antibiótico profilaxia. Então, existem muitas infecções e complicações diferentes relacionadas à neutropenia, mas nós destacamos 3 com mais relevância para a clínica cirúrgica. A primeira é a síndrome da enterocolite neutropênica, ela causa febre, dor abdominal, diarreia também. E entre as táticas terapêuticas tem um antibiótico de largo espectro, mas também a remoção cirúrgica de parte do cólon direito também pode ser feita em casos mais graves. Em segundo lugar, a gente colocou a celulite, que também é comum e tratada com antibiótico, mas o desbridamento da área pode ser uma opção em caso de necrose. E a celulite também ela pode acontecer em casos de dissecção radical dos linfonodos, e deve ser feita a drenagem adequada e tal, e também a antibiótico profilaxia pode ser pensada. E por último, as pápulas, que em paciente neutropênico, muitas vezes ela é causada por micro-organismo incomum e ela pode progredir rapidamente por ectema gangrenoso. Isso aí a gente pode ver na imagem essa evolução mais rápida. E o desbridamento também se torna uma opção. E foi esse nosso trabalho, as referências. Obrigada.